Boa tarde a todos e bem-vindos a este painel sobre as dinâmicas empresariais e desigualdade salarial. O meu nome é Shrikesh Laxmidas, eu sou o diretor adjunto do Jornal Económico. Gostaria de começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo amável convite para moderar este painel e o seguinte também, é realmente uma honra. É também uma honra apresentar o coordenador do estudo, o professor Rui Batista, que é professor catedrático do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, onde é presidente do Departamento de Engenharia e Gestão. Foi professor catedrático também da Brunel Business School, na Brunel University em Londres, entre 2013 e 2015. Antes disso, entre 2010 e 2012, foi presidente do Centro de Estudos em Gestão do IST, onde é atualmente afiliado. Professor, passa a palavra para nos apresentar o estudo Dinâmicas Empresariais e Desigualdade Salarial. Ora, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos a oportunidade para apresentar este estudo e para realizar este estudo. O objetivo fundamental do estudo é juntar dois diálogos que são hoje em dia muito em voga, mas que normalmente surgem separados. Um deles que tem a ver com a promoção do empreendedorismo e do capital humano e da inovação como formas de promover o crescimento económico, e o outro tem a ver com uma preocupação crescente que existe com a desigualdade de riqueza e de rendimentos dentro dos rendimentos do trabalho e entre os rendimentos de trabalho e os rendimentos de capital, que tem gerado um debate de contornos políticos complexos. A ideia fundamental deste estudo é juntar estas duas temáticas e tentar olhar para a relação entre a dinâmica empresarial, o empreendedorismo, a criação de empresas e a desigualdade salarial na economia portuguesa e nos diferentes mercados de trabalho regionais. O empreendedorismo é normalmente visto como uma fonte de mobilidade ascendente na distribuição do rendimento, mas, por um lado, a maior parte dos donos de empresas, das pessoas que criam empresas, têm rendimentos de facto inferiores à média da população. Portanto, existe um lado do empreendedorismo que tem pouco a ver com o enriquecimento e com a criação de emprego. E, por outro lado, a maior parte das empresas que são criadas são empresas de pequena dimensão que pagam salários mais baixos do que a média da respectiva indústria. Nós concentramos neste estudo nesta segunda dimensão, ou seja, qual é o efeito da dinâmica nos mercados em termos de entrada e saída, da turbulência que se verifica nos mercados de trabalho em diferentes indústrias, e qual é o efeito da renovação do tecido empresarial sobre a desigualdade salarial. Portugal é um país que se caracteriza fundamentalmente por uma turbulência elevada, há muita entrada e saída de empresas, e por uma muito elevada proporção de pequenas e médias empresas, em particular de empresas de muito pequena dimensão. Uma proporção elevada do empreendedorismo, se lhe podemos chamar isso, ou da criação de empresas em Portugal, vem da necessidade, ou seja, da falta de alternativas viáveis de subsistência. As pessoas criam empresas porque estão no desemprego, porque não têm uma alternativa melhor no mercado de trabalho. Estas empresas normalmente estão em setores tradicionais, com pouca incorporação tecnológica e de conhecimento, raramente crescem e pagam salários baixos quando empregam alguém. Numa economia com elevada turbulência e com muitas pequenas e médias empresas, como Portugal, a desigualdade salarial pode agravar-se se esta renovação do tecido empresarial, esta turbulência, passar pela criação de empresas que são sempre pequenas, que pagam salários mais baixos do que as empresas instaladas e do que as empresas que vão saindo. É sobretudo nesta problemática que o estudo se concentra. Um segundo aspecto
relacionado com o empreendedorismo tem a ver com a promoção da inovação e do capital humano pela atração das chamadas classes criativas. Hoje em dia ouve-se falar muito de termos como ecossistemas empreendedores, ambientes socioeconómicos favoráveis à inovação e ao empreendedorismo, que passam pela atração de pessoas com elevados níveis educacionais, com níveis elevados de experiência, portanto, de capital humano, que se dedicam a profissões chamadas criativas. Profissões que implicam a resolução de problemas complexos, um elevado nível de autonomia, de criatividade, que se manifesta a nível tecnológico, cultural, artístico e económico, em termos de criação de novos negócios. A acumulação das profissões criativas e dos indivíduos criativos numa região tem sido ligada frequentemente ao desenvolvimento económico e à competitividade. E tem havido múltiplos países, incluindo Portugal, que se têm dedicado à atração deste tipo de capital humano, no sentido de promover exatamente o desenvolvimento económico, o empreendedorismo e a renovação das indústrias. A promoção das classes criativas teve origem em trabalhos de um geógrafo conhecido chamado Richard Florida, no princípio da década de 2000. Em 2002 ele publicou pela primeira vez textos ligados àquilo que ele chamou classes criativas e ele tornou-se uma celebridade que aconselhou múltiplos governos em diversos países no sentido de promover a atração deste tipo de capital humano. O que se verificou, entretanto, em diferentes estudos feitos sobre esta temática, é que se descobriu que a atração de classes criativas, sobretudo em grandes centros urbanos, está ligada à desigualdade, ao crescimento da desigualdade e ao crescimento da chamada polarização salarial, ou seja, a acumulação de um grupo de pessoas que ganha salários muito elevados, no topo da distribuição salarial, e depois a acumulação de um grupo de pessoas que desempenha sobretudo serviços acessórios de pouco valor acrescentado, que ganham salários muito baixos no fundo da distribuição de salários, e um esvaziamento da chamada classe média, ou daquilo que nós entendemos como classe média. A concentração de trabalhadores criativos, em diferentes estudos feitos em grandes metrópoles, como por exemplo Londres, tem passado justamente por este fenómeno, ou seja, a acumulação de pessoas que ganham salários muito elevados, que fazem elevar o preço das casas, o preço dos produtos básicos e, por outro lado, a acumulação de pessoas que vivem fora do centro urbano, fazem um commuting longo para trabalhar em serviços acessórios nesse centro urbano e uma fuga das classes médias para fora dos centros urbanos por não serem capazes de acompanhar o crescimento do custo de vida. Este fenómeno, por estar fortemente ligado ao empreendedorismo, merece também atenção no nosso estudo. Recentemente, em 2017, Richard Florida voltou a publicar um livro ligado a esta questão, em que reconhece justamente este problema e em que tenta lidar com os problemas ligados com a segregação no mercado de trabalho originada pela promoção da atração das classes criativas para os grandes centros urbanos. Portanto, a ideia do estudo foi, utilizando dados de painel longos, que têm origem numa base de dados chamada Quadros de Pessoal, que é criada pelo Ministério da Segurança Social e do Trabalho, determinar se a evolução da desigualdade salarial está associada a um aumento da proporção dos trabalhadores com salários mais altos e da proporção de trabalhadores com salários mais baixos, ou seja, se existe polarização
no mercado de trabalho, determinar se o empreendedorismo está associado a maiores níveis de desigualdade salarial, se esta desigualdade salarial está associada ao crescimento de trabalhadores em profissões criativas e se tudo isto está relacionado com a dimensão dos mercados de trabalho locais e com a diversidade em termos de indústrias dos mercados de trabalho locais. Portanto, utilizando medidas de desigualdade, em particular o índice de Gini, que compara o nível de desigualdade que existe com um nível de igualdade pura ideal e varia entre 0 e 1, comparando medidas de desigualdade para diferentes níveis de dimensão do mercado de trabalho, de indicadores de estrutura empresarial, como a diversidade setorial, a dimensão das empresas, a intensidade tecnológica, indicadores da distribuição de trabalhadores, nível de capital humano, género, idade, a entrada de novas empresas e a proporção de trabalhadores em profissões criativas. A ideia é partir de correlações simples e evoluir para modelos econométricos avançados que lidem com problemas de causalidade inversa, de endogeneidade, para tentar chegar a relações que se possam, pelo menos aproximadamente, definir como relações causais entre estas variáveis e a desigualdade salarial. Como eu disse, a ideia é aproveitar uma base de dados longitudinal, que acompanha empresas e trabalhadores e estabelecimentos ao longo do tempo. É uma base de dados que resulta da acumulação por parte do Ministério da Segurança Social e do Trabalho da informação prestada anualmente por todas as empresas com pelo menos um trabalhador no setor privado, que no nosso estudo cobre o período entre 85 e 2012. Entretanto, já saíram dados até 2015, mas já não foi a tempo de incluir no nosso estudo. Em média, a base de dados tem cerca de 2,5 milhões de indivíduos, 230 mil empresas por ano, com uma informação detalhada para trabalhadores e donos de empresas e com informação que é possível recolher para empresas ao nível do tamanho, do setor de atividade, idade, localização e assim por diante. Para definir mercados de trabalho locais ou regionais, optámos por utilizar as chamadas entidades intermunicipais, ou seja, 21 comunidades intermunicipais, mais as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Lisboa e Porto representam cerca de 51% do total dos trabalhadores, 31% em Lisboa, 20% no Porto, ao longo destes anos. Foi crescendo ligeiramente, Lisboa, sobretudo, cresceu ao longo deste período. As restantes comunidades intermunicipais, 21, representam um pouco menos de 50% dos trabalhadores. Portanto, a dimensão das duas áreas metropolitanas é consideravelmente mais significativa, a densidade de trabalhadores é consideravelmente maior nessas duas áreas. A primeira coisa que podemos retirar dos dados é que, ao longo do período em análise, a desigualdade aumentou, a média dos salários cresceu consideravelmente mais do que a mediana, ou seja, os salários de topo cresceram mais. Em termos de percentis de salários, o crescimento do percentil mais elevado, dos 10%, do top 10% de salários, foi mais acentuado do que o crescimento do percentil mais baixo, em termos reais, 59% para os salários de topo, 43% para os salários mais baixos. E, se utilizarmos o índice de Gini, a medida de desigualdade normalmente mais utilizada, vemos que houve também um crescimento e depois uma pequena redução durante os primeiros anos da crise, mas com uma recuperação no período seguinte.
Estas são as evoluções dos índices de Gini por região entre 85 e 2012. Muito rapidamente, só chamar a atenção para dois aspectos. Lisboa tornou-se claramente o mercado de trabalho regional com maior desigualdade. A área metropolitana do Porto também passou a ocupar uma posição de maior proeminência. A outra área com desigualdade elevada é o Alentejo Litoral. Pode parecer estranho, mas basicamente resulta do facto de o concelho de Sines ter, em média, salários 60% mais elevados do que os restantes concelhos dessa área metropolitana. Fundamentalmente, o concelho de Sines é essencialmente um concelho industrial com indústrias de alta tecnologia, sobretudo nos plásticos, enquanto que os restantes concelhos são concelhos essencialmente agrícolas. A evolução da desigualdade salarial é, sobretudo, pronunciada em termos de crescimento no Porto e em Lisboa. Nas restantes entidades administrativas intermunicipais, a desigualdade cresce a uma taxa mais reduzida, mas também cresce. Se compararmos a desigualdade salarial dentro de empresas novas, comparado com as empresas já existentes, vemos que o rácio entre o top 10% e os 10% do fundo é 50% mais elevado nas empresas novas que nas empresas mais baixas, ou seja, as empresas novas contratam sobretudo pessoas que ganham salários no topo e salários no fundo, ou seja, têm uma polarização muito maior de salários do que as empresas já existentes. Essa polarização também se verifica se compararmos os salários mais elevados com os medianos, 40% mais elevados nas empresas novas do que nas já existentes. A desigualdade é maior, se olharmos para o índice Gini, consideravelmente maior, 27% maior nas empresas novas, e o salário médio é ligeiramente mais baixo nas empresas novas. Em termos reais, passa de 614 euros para 593 nas empresas novas. Portanto, as empresas novas claramente pagam salários mais baixos e salários consideravelmente mais desiguais. Ao longo dos anos, o que verificamos é que o salário médio aumentou, a desigualdade salarial aumentou. Em todos os anos, a desigualdade salarial em empresas novas é sempre maior do que as empresas já existentes e que sobrevivem, e também maior do que era nas empresas que desaparecem. Cerca de 70% dos trabalhadores contratados por empresas novas vêm a oferir remunerações abaixo da mediana. Se olharmos para as regiões, para as 23 entidades intermunicipais, as duas áreas metropolitanas mais as 21 comunidades, a área metropolitana de Lisboa tem vindo a ser sempre, ou quase sempre, a área com maior desigualdade. A do Porto tende a ser a com maior polarização, portanto, com maior diferença entre os salários de topo e os salários do fundo da distribuição. Quanto maior o número de trabalhadores numa região, portanto, quanto maior o mercado de trabalho, maior a diversidade de indústrias, maior a desigualdade salarial e a polarização, e também maior o número de trabalhadores nas chamadas profissões criativas, ou seja, o número de trabalhadores que normalmente se situa no topo da distribuição salarial. Se olharmos para correlações simples entre estas variáveis, a taxa de criação de novas empresas, portanto, se quisermos chamar a taxa de empreendedorismo, embora nem todo o empreendedorismo seja igual aqui,
verificamos que tem uma correlação claramente positiva com a desigualdade salarial. A proporção de trabalhadores em profissões criativas tem também uma correlação positiva com a desigualdade. A escolaridade média dos trabalhadores tem, pelo contrário, uma relação negativa. Quanto maior, mais alto o nível de educação médio, menor é a desigualdade. A idade média dos trabalhadores tem uma correlação positiva com a desigualdade, mas há ali um asterisco porque mais adiante nos modelos de regressão múltipla com correções para problemas de endogeneidade, essa correlação desaparece. Ou seja, a ideia de que os trabalhadores mais velhos ganham mais do que os trabalhadores que entram, mais novos, desaparece quando corrigimos por aspectos como a dimensão do mercado de trabalho e outros, como por exemplo a intensidade tecnológica. Se olharmos para a questão do empreendedorismo, dividindo entre o que podemos chamar empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade, em que o empreendedorismo de necessidade é constituído por aquelas pessoas que criam empresas depois de terem estado no desemprego, ou seja, provavelmente, embora não necessariamente, estão sobretudo a fugir a uma situação de desemprego, criando uma empresa por falta de melhores alternativas. Observamos que também existe uma correlação positiva entre a quantidade de empreendedores de necessidade e a desigualdade. Ou seja, há uma confirmação da narrativa de que estes empreendedores de necessidade criam sobretudo pequenas empresas que, quando empregam pessoas, pagam salários mais baixos do que a média, o que agrava a desigualdade face às pessoas que trabalham nas empresas já existentes. Olhando ainda para correlações, quanto maior o número de empresas grandes numa região, maior a desigualdade. As empresas grandes pagam salários, em média, mais elevados do que as empresas pequenas, são também mais antigas e, portanto, a desigualdade tende a agravar-se quando há mais empresas com mais de 250 trabalhadores. Quanto maior a proporção de trabalhadores empregados numa empresa grande, em empresas grandes, maior a desigualdade e a polarização. Quanto maior a diversidade industrial em termos setoriais, também maior a desigualdade. Quanto maior a dimensão, maior a proporção de mulheres e também maior a desigualdade, mas, mais uma vez, quando olhamos para os modelos econométricos mais avançados, esta desigualdade salarial deixa de ser significativa. Não quer dizer que não exista, mas não aparece nos nossos resultados como significativa. Quanto maior a taxa de criação de emprego, maior a desigualdade, ou seja, se criamos mais empregos, esses empregos normalmente vão ser com salários mais baixos do que os empregos já existentes. No que se refere aos trabalhadores criativos, definindo profissões criativas com base na Classificação Internacional de Profissões e num conjunto de trabalhos académicos que foram publicados nos últimos 10 anos, que refinaram essa classificação, verificamos que cerca de 75% dos trabalhadores criativos contratados por empresas novas vão para o topo da distribuição salarial, 85% dos trabalhadores criativos contratados por empresas já existentes vão para o topo da distribuição salarial e, portanto, quanto maior a quantidade de trabalhadores criativos, que são potencialmente aqueles que poderão contribuir mais para o crescimento económico, maior é a desigualdade salarial. Em termos econométricos, não vou entrar aqui em detalhes técnicos, foram estimadas regressões utilizando todas as variáveis, com controles por regiões, por anos,
com indicadores sobre os trabalhadores, sobre as indústrias, sobre o mercado de trabalho local, estimado com questões simples e com modelos que corrigem para problemas de endogeneidade, chamados modelos GMM. O que verificamos é que, olhando para diferentes medidas da taxa de empreendedorismo, a proporção de empregos criados por empresas novas, olhando para empreendedores educados no ensino superior, para empreendedores por necessidade e para trabalhadores com profissões criativas, fundamentalmente confirmamos muitos dos resultados das correlações simples. A proporção de empregos criados em novas empresas tem um efeito positivo sobre a desigualdade e a polarização. A proporção de trabalhadores criativos também. A diversidade setorial tem um efeito positivo sobre a desigualdade. A proporção de grandes empresas também. A correlação entre desigualdade e idade e desigualdade e género deixa de existir. Portanto, fundamentalmente, o que concluímos é que a renovação do tecido empresarial, a entrada de novas empresas, a turbulência, é acompanhada, ou foi acompanhada, desde 1985, por um agravamento da desigualdade salarial. As empresas novas contratam pessoas com salários em média mais baixos do que os auferidos pelas pessoas que trabalham em empresas já existentes. A proporção de trabalhadores que desempenham profissões criativas e de trabalhadores educados com ensino superior tem vindo a crescer e, no caso das profissões criativas, há um efeito aparentemente positivo sobre a desigualdade, provavelmente devido ao facto destes trabalhadores virem maioritariamente a ganhar salários no topo da distribuição. A dimensão dos mercados de trabalho locais tem um efeito sobre a desigualdade. Quanto maior a densidade de trabalhadores, maior a desigualdade. Portanto, as áreas metropolitanas são as áreas mais desiguais, para além do caso especial do Alentejo Litoral. E a diversificação setorial, ou seja, quanto maior a diversidade setorial do mercado de trabalho local, também maior a desigualdade. Eu vou ficar por aqui em termos de apresentação. Há aqui muitas implicações que se podem discutir, mas provavelmente será mais interessante discuti-las em painel. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado nós, professor. Muito obrigado, professor. Temos no painel agora dois convidados, especialistas em áreas diferentes, que nos vão ajudar, que nos vão fazer intervenções para nos ajudar a perceber e refletir sobre o tema contemplado no estudo. A primeira intervenção é do Dr. João Cerejeira, da Universidade do Minho. É doutorado em Economia pelo Instituto Universitário Europeu em Florença e é membro do Departamento de Economia da EEG Universidade do Minho e especializado nas áreas de Economia Urbana, Economia do Trabalho e Econometria Aplicada. Obrigado. Então, boa tarde a todos e gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite que me foi formulado para debater este trabalho, dar os parabéns à equipa e ao Rui pela apresentação que fez. Li com muito interesse e aprendi bastante com o vosso trabalho, portanto os nossos parabéns. E fica também eu creio que é um contributo muito importante e já vou explicar um pouco mais à frente, até para a discussão pública que está agora na agenda, portanto, a questão das desigualdades salariais e como é que se pode intervir, e antes de intervir é preciso percebê-las. Portanto, se não percebermos o que está a acontecer, não podemos intervir de forma correta e de forma eficaz. Eu gostaria de iniciar iria só focar 3 pontos principais, portanto, como é que podemos pensar, enquadrar este tema, este trabalho em concreto, num tema mais genérico, que é o da desigualdade, e o contributo de estudo para essa discussão. Depois focar alguns pontos de originalidade do trabalho e, por último, lançar aqui algumas pontas soltas
que obviamente o estudo não os poderia cobrir todas, como é óbvio, mas ficam aqui sugestões, até trabalhos de investigação futuros, que me parece que para o caso concreto em Portugal, que falta conhecer e não sabemos efetivamente o que é que se está a passar. Bom, então como é que poderíamos enquadrar este trabalho? Em primeiro lugar, não há dúvidas que a economia portuguesa, do ponto de vista da distribuição de rendimentos, é uma economia desigual quando comparada com outros países ocidentais, só que é uma desigualdade que tem uma particularidade muito interessante, que eu designaria como uma desigualdade assimétrica. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, onde são países das economias modernas, onde há maior desigualdade de rendimentos, ela tende a ser, digamos, mais ou menos constante ao longo de toda a distribuição. Isto é, há uma diferença grande entre os salários da mediana e os salários mais baixos, e há uma diferença grande também entre os salários mais elevados e os salários da mediana. Ora, quando eu digo que a economia portuguesa tem uma desigualdade assimétrica, é porque a diferença entre os salários baixos e os salários medianos é muito próxima, é muito curta, portanto é um país, eu creio que é o segundo ou terceiro dentro dos países da OCDE, onde estão mais próximos os salários do percentil 10 com o percentil 50, portanto praticamente há muito pouca desigualdade nesta primeira metade da distribuição. E depois uma desigualdade enorme, se não é maior, será a segunda ou terceira, da que vai do percentil 50 ao percentil 90. Ou seja, há aqui um fenómeno novo que não é estudado nas outras literaturas para os outros países, porque de facto é algo que é bastante específico da economia portuguesa, que é perceber que estrutura económica é esta que gera este padrão diferente do normal relativamente à desigualdade. E para isso nós temos que perceber então quais são as causas da desigualdade. Portanto, hoje em dia discute-se muito esta questão da literatura da polarização e foca-se essencialmente em 3 pontos. Portanto, por um lado, os fatores institucionais, ou seja, uma diminuição do peso do papel dos sindicatos na fixação dos salários e da sua presença no meio laboral. Por outro lado, também se foca autores que focam mais a questão do comércio externo e da globalização, que tem tido o efeito de redução salarial, ou pelo menos moderação salarial, naquelas profissões e ocupações mais expostas a esta concorrência internacional. E, por outro lado, podemos acrescentar ainda as alterações, quer da oferta, portanto, ao nível das qualificações dos trabalhadores, quer da procura, pelo lado das empresas, pelas alterações da tecnologia. Ou seja, as alterações tecnológicas dos últimos anos têm levado a uma procura maior de determinado tipo de qualificações que não seriam as mesmas, por exemplo, na primeira revolução industrial. E, portanto, esta nova revolução, podemos chamar digitalização, de indústria 4.0, o que nós quisermos chamar, automação ou por aí fora, tem levado também a uma alteração do perfil da procura do tipo de qualificações, induzido pela própria tecnologia, e, portanto, tem privilegiado determinadas competências, determinadas capacidades que teriam menor remuneração anteriormente e que agora passam a ser valorizadas, e que o estudo mostra isso, por exemplo, com a questão das profissões criativas. Portanto, até que ponto era interessante ver também a sua opinião, até que ponto este movimento de polarização e de automação e de requisição, digamos, de competências que não podem ser rotinizadas e que dependem muito mais até do espírito criativo da pessoa, da sua capacidade de enfrentar problemas, etc. Aquilo que chamamos genericamente soft skills ou competências transversais, não estão mais presentes nestas tais profissões criativas e, portanto, a tal ideia de que, tendo uma presença maior de profissões criativas, temos mais desigualdade, se não pode ser por via, precisamente, destes tais requisitos do mercado de trabalho que está a valorizar mais essas competências porque não podem ser substituídas pela tecnologia. Até esta ligação entre tecnologia e a parte criativa, eu acho que é muito interessante, e o estudo valoriza isso e, portanto, traz aqui à discussão. Depois, o estudo tem ainda outra. Portanto, eu falei em 3 vertentes que estão, digamos, na literatura que nós conhecemos sobre este assunto, e o estudo eu acho que inova no sentido de dar centralidade à questão do empreendedorismo, e à questão da criação de novas empresas e qual é o efeito que isto tem na desigualdade, que, regra geral, não é tão estudado quando se analisa a desigualdade salarial, que é qual é o efeito que estas novas empresas que aparecem, nomeadamente neste período de crise, essencialmente por razões de necessidade, que impacto é que isto tem na desigualdade. Os outros países, nomeadamente a literatura económica, para os Estados Unidos, não pega tanto neste tema por uma razão muito simples. Não é que eles sejam menos competentes que nós. Não é isso. A questão é que eles não têm os quadros pessoal. Portanto, a base de dados que nós temos é que nos permite fazer determinado tipo de estudos que outros economistas noutros países não conseguem fazer.
Bom, e então, se nós, o estudo, portanto, pega nesse tema de forma central, a questão do empreendedorismo e o efeito que isso tem na desigualdade, e pega bem, portanto, porque mostra pela primeira vez métricas de desigualdade, seja para novos negócios, seja, portanto, a desigualdade repartida em diferentes dimensões e diferentes vertentes, que eu diria que é um bom manual, o anexo que está no estudo, é um bom manual para quem rapidamente quiser saber e ter alguns números à mão, nomeadamente aplicação social, quando precisa ter números à mão e discutir algum ponto ou colocar alguma questão pertinente, o estudo é fácil de chegar e, portanto, eu creio que esse contributo de medição exaustiva sobre várias perspectivas e de várias dimensões da desigualdade para o mercado de trabalho português, eu creio que ainda não tinha sido feito e, portanto, fica essa nota também de apreço pela importância que isso tem, portanto, esse depositar dessa informação. Agora, o que é que eu iria... quais seriam agora os pontos em que eu gostava de ver em estudos futuros? Não neste, como é óbvio, porque os estudos têm que acabar em algum ponto, mas em estudos futuros sobre a temática da desigualdade em Portugal. Em primeiro lugar, só mais uma ressalva relativamente a este estudo. Isto é sobre desigualdade salarial e não desigualdade de rendimentos. Portanto, quando nós dizemos, a conclusão é que, novas empresas levam ao aumento da desigualdade, é a desigualdade salarial. Porque se estivéssemos a ver desigualdade de rendimentos, provavelmente a alternativa entre ter a empresa seria estar no desemprego com rendimentos mais baixos. Portanto, o que é que eu quero dizer? Algum cuidado com as extrapolações para a desigualdade de rendimentos, porque provavelmente a conclusão vai ser oposta. Isto é, se conseguirmos criar mais empresas, até podemos ter um efeito mais positivo na desigualdade de rendimentos como um todo, porque quando falamos na desigualdade salarial, já há aqui um processo de self-selection de entrada no mercado de trabalho que a alternativa era não entrar e, portanto, nem sequer entrava nos dados, não é? Depois, há uma outra dimensão, que eu acho que esta é mais importante para estudos futuros e que para Portugal não tem conhecimento, que é começarmos a olhar para a desigualdade numa perspectiva dinâmica e não numa perspectiva estática. Ou seja, os números que nós temos no estudo são números para cada um dos anos. Portanto, o que nós temos na prática são fotografias tiradas em outubro, que é o mês de medição dos quadros pessoal, ao longo dos anos. Era importante nós começarmos a ver agora um filme, mas focado no indivíduo. Ou seja, se nós analisarmos ao longo do ciclo de vida vários indivíduos diferentes, como é que a desigualdade ao longo do ciclo de vida ela se comporta? E a forma, o exemplo simples de vermos isto é o seguinte: se nós olharmos para a distribuição salarial em Portugal e se colocarmos 200 trabalhadores que ganham mais em Portugal, grande parte deles são desportistas ou treinadores de futebol. Temos que tirar esses que são outliers, mas... Não são outliers que eles estão no mercado. Portanto, a questão dos outliers é interessante, mas é outra discussão. Mas a ideia é esta. Se nós tirarmos sempre a fotografia... O mercado é que é outlier. Exatamente. Se nós tirarmos sempre a fotografia, estão sempre jogadores de futebol no topo da distribuição. Só que não são os mesmos, porque eles a partir dos 30 e poucos anos começam a cair e depois temos as histórias do jogador de futebol que está na miséria, que está, portanto, na falência, qualquer coisa. Ou seja, para além de vermos a tal fotografia estática, era interessante ver como é que há desigualdade ao longo do ciclo de vida. Isto é, nós podemos estar a pretender ou achar que a sociedade está mais desigual, não porque as pessoas, em média, ao longo de toda a sua vida, fiquem mais desiguais, mas porque têm períodos, ao longo do ciclo de vida, também eles desiguais, em que têm períodos de maiores ganhos salariais e períodos de menores ganhos salariais. Portanto, esta questão da desigualdade medida em termos dinâmicos é muito interessante. Eu lembro-me de um seminário que assisti em que se via as duas medidas. Portanto, não há dúvida que a desigualdade dos Estados Unidos, medida de forma estática, é maior do que na França, eram os dois exemplos, mas quando medíamos depois em termos de ciclo de vida, as duas medidas, os dois pesos ficavam muito próximos. O que é que acontecia? Que nos Estados Unidos as pessoas tinham picos de rendimento, quer positivos, quer negativos, ao longo da sua vida, enquanto tinham rendimentos mais estáveis nos países europeus e, portanto, se não integrássemos todo o ciclo de vida da pessoa, chegamos a conclusões diferentes. E esta questão liga com a questão do empreendedorismo. Portanto, até que ponto? Portanto, nós aqui vemos, empresas novas entram no mercado, fazem aumentar a desigualdade. Muito bem, mas as empresas, grande parte delas não vão morrer, ou pelo menos algumas vão se manter. Será que as que se mantêm não contribuem depois para uma diminuição da desigualdade? Isto é,
esta questão dinâmica também não podia ser introduzida na análise desta desigualdade das novas empresas, por passado um ano ou dois, porque elas também trouxeram trabalhadores novos para dentro do mercado de trabalho, portanto, vai-lhes dar competências, portanto, há aqui experiências que vão sendo acumuladas. Isto não pode ter um efeito... Esta é uma pergunta, não sei se o Rui já tinha pensado nisto, mas gostava depois de ouvir a vossa opinião sobre isto. Um outro aspecto que o trabalho traz e que eu acho que é muito, muito relevante e que também pode abrir depois espaço para outros estudos, que é a dimensão espacial, e, portanto, neste caso, através das comunidades intermetropolitanas e das comunidades municipais. Nomeadamente, por um lado, foca-se em que, sim senhor, os mercados de maior dimensão, como é o caso da área metropolitana de Porto e de Lisboa, geram maior desigualdade, porque têm uma maior diversidade de ocupações e de tarefas, mas, por outro lado, também pode haver ganhos aqui de produtividade em termos das economias de aglomeração e de urbanização que estão aqui localizadas. Portanto, até que ponto um aspecto pode ser compensado pelo outro era uma análise também interessante. E depois a ligação que isto pode ter com os tais mercados conexos com o mercado de trabalho, mas que cada vez entra mais na discussão também, que é o mercado da habitação e dos transportes. Portanto, uma distribuição mais desigual, que efeito é que isto tem no mercado imobiliário? Portanto, o facto de termos uma proporção pequena da população com rendimentos enormes, muito grandes, será que isto vai criar distorções no mercado imobiliário? Dado que a oferta imobiliária, o mercado imobiliário tem uma característica, quer dizer, a quantidade de habitação ou terrenos que estão no mercado efetivo é apenas uma proporção muito pequena do estoque global. Portanto, pequenas alterações na procura podem levar a grandes oscilações no preço e isso, portanto, é outro aspecto bastante importante. Depois, uma outra situação que também era interessante agora desenvolver, que era qual o impacto da recuperação recente do mercado de trabalho português na desigualdade. Há estudos para outras economias que mostram que o perfil da recuperação e os efeitos que teve, nomeadamente, a recuperação dos salários e do emprego, não foi o mesmo do que foi noutras recuperações de outras crises anteriores. Portanto, até que ponto a recuperação atual está a levar uma maior ou menor desigualdade, quais são os salários que estão a ser puxados para cima, se são os mesmos, ou seja, se mantém o tal padrão em U que tínhamos observado ao longo da década de 2000, da tal polarização, ou se, como já alguns indicam, os salários estão a crescer a um nível muito baixo para qualquer que seja o ponto da distribuição. Portanto, nós tivemos na década de 90 em que os salários cresciam mais, os mais elevados cresciam mais rapidamente que os mais baixos. Foi a tal época em que as qualificações estavam a ser muito valorizadas, o prémio associado à escolaridade subiu imenso. Tivemos a década de 2000 em que tivemos um crescimento assimétrico nas pontas, portanto, os salários mais baixos cresciam mais rapidamente pela questão do salário mínimo, etc. E os salários muito elevados também. E agora, será que nesta década de 2010 em diante, se não temos agora, mas deixamos de ter um U e passamos a ter uma planície, mas fixada ao nível baixo. Portanto, eram estas minhas algumas sugestões e questões também que gostava de verem debatidas. Muito obrigado, Dr. Segeira. A segunda intervenção cabe à doutora Teresa Martins, que é CEO da NeAdvance, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de sistemas inteligentes de visão artificial aplicados ao controle de qualidade e à automação de processos industriais. Por favor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada à Fundação e, em particular, à equipa que organizou estas jornadas pelo convite. É sempre um prazer enorme sair do meu dia-a-dia para me juntar a um grupo de pessoas para refletir temas interessantes e muito importantes para a nossa sociedade. Eu, como não sou especialista nesta área, portanto, a minha formação é de engenharia, na área da informática, e sempre trabalhei nesta área, eu vou recorrer um pouco à minha experiência profissional para tentar fazer aqui um paralelo entre aquilo que podemos ler e ouvir hoje sobre o professor Rui Batista, sobre o estudo, para tentar aqui trazer alguma informação útil, alguma informação interessante para esta plateia. Portanto, eu sou licenciada em informática, tenho mestrado em informática. Trabalhei por conta de outrem no início da minha carreira numa empresa em que a maioria dos meus colegas eram homens. Devo dizer que nunca senti nenhuma desigualdade salarial por causa disso. Portanto, eu entrei com mais 2 colegas para estágio, tínhamos o mesmo valor de remuneração do estágio, depois efetivamos na empresa com o mesmo patamar de vencimento e depois cada um de nós fez a sua progressão normal dentro da empresa e na sua carreira. Depois disso,
criei uma empresa em 2001, portanto há 17 anos atrás, com mais dois colegas. Criamos a empresa porque sentimos que no mercado poderiam existir oportunidades para aquilo que eram as nossas áreas de formação, para aquilo que era o nosso know-how. Portanto, a nossa empresa não foi um empreendedorismo por necessidade, mas sim por oportunidade, usando a terminologia do estudo. Essa empresa cresceu. Fomos uma empresa pequena, portanto, mas a empresa cresceu, ganhou maturidade. E o ano passado nós fizemos a cisão de uma das áreas da empresa, dando origem à empresa que hoje dirijo e que hoje somos 60 trabalhadores, portanto é uma empresa já com alguma responsabilidade salarial no final do mês. Hoje podemos pagar melhores salários do que pagávamos há uma década atrás e muito, principalmente com o que pagávamos no início, mas se calhar também temos uma maior desigualdade dentro da nossa empresa, porque temos um leque de funções e um leque de colaboradores mais diversificado. Uma empresa, quando começa, é pequena, uma startup que não tem, como foi o nosso caso, um investimento significativo por trás, vai tentar crescer com os recursos que vai conseguindo amelhar. Portanto, à partida, não vai poder pagar grandes salários, vai pagar salários baixos, mas também o organograma há de ser, é sempre muito flat, porque muita gente, ou as poucas pessoas, vão fazer muitas coisas. Não há uma separação muito grande entre um colaborador que faz tarefas mais simples e, portanto, à partida terá um vencimento mais baixo, daqueles que serão até mesmo os donos ou as empresas ou as pessoas com mais responsabilidade na empresa. A empresa sendo pequena, toda a gente tem que fazer um pouco de tudo. E os salários também acabam por estar todos mais próximos uns dos outros. À medida que as empresas crescem, há a oportunidade de contratar mais pessoas, tornar as pessoas mais dedicadas às suas funções e, por isso, os ordenados também se vão acomodar a essa diversidade de funções. Transpondo agora para aquilo que são os empregos e os salários a nível, de um nível mais genérico, eu penso que as habilitações académicas, a área de formação, e eu sou uma privilegiada porque estou privilegiada no sentido de é um setor que hoje está na moda, os vencimentos estão mais elevados, as áreas mais tecnológicas, portanto, as habilitações académicas, a área de formação, a formação profissional que cada colaborador vai tentando adquirir, a região onde a empresa está, a dimensão da própria empresa e a sua própria maturidade poderão explicar, são variáveis que vão explicar a grande percentagem desta desigualdade salarial. Portanto, estas variáveis, e não estou a dizer novidade nenhuma, estava espelhado no estudo, para mim são as mais significativas para explicar esta desigualdade. Portanto, a área de formação todos nós sabemos que hoje quem está na área tecnológica tem a vida mais facilitada em termos de emprego, em termos de um bom ordenado, do que alguém que está numa área mais ou do ensino ou dos serviços. O empenho, a formação, aquilo que o próprio colaborador faz, portanto, a sua formação profissional, aquilo que ele aposta para crescer no seu percurso, vai-lhe proporcionar certamente um vencimento mais interessante, mas depois tudo depende da dimensão da empresa onde está inserido, da localização dessa empresa e da própria maturidade. Portanto, estas variáveis para mim serão as responsáveis pela maioria da explicação da desigualdade salarial. Muito obrigado, doutor, pela essa visão da parte empresarial. É uma visão muito prática, portanto... Agradecemos sempre. Gostaria de passar à próxima fase do painel, que é abrir... já temos muitas perguntas feitas aqui pela doutora Sergeira, mas queria abrir o painel para perguntas da audiência. 2, 3 perguntas, mãos no ar. Temos ali uma assistente que vai passar os microfones. Se pudessem dizer a quem é que quer fazer a pergunta, especificamente, ou o painel todo, como quiser. Ok. Eu não me recordo bem dos nomes. O segundo orador falou da desigualdade salarial assimétrica.
que havia pouca desigualdade, pouca diferença entre os salários baixos e os salários de mediana. Eu gostava de lhe perguntar se isso pode ter alguma relação com o salário mínimo nacional. PS, mais uma, talvez, se houver. Ali. Boa tarde, Carlos Carreira, de Coimbra. A pergunta é diretamente para o Rui Batista, mas de certa forma foi aflorada pelo Cerejeira, a oradora com a experiência profissional da Teresa Martins, penso que tive que ir a ver o nome. Também falou dessa questão. Quando se fala, eu vou especificamente direto à questão do empreendedorismo, sobretudo do empreendedorismo da oportunidade, porque ao ver-se a questão da desigualdade salarial na perspectiva de a empresa que cria, paga salário, contrata a salários mais baixos e também a quem cria a empresa oferece as remunerações mais baixas, é o momento da criação da empresa. O Sr. Gera falou muito bem que é a questão que nós sabemos e isso não nos dá nenhum toque do ponto de vista de campainha para nós de formação económica, porque sabemos a relação entre produtividade e salários e a empresa que anda no momento da criação, ela é efetivamente menos produtiva em média. Depois tende a sobrevivência a crescer muito mais rapidamente e isso é que seria interessante também analisarmos. Não sei se eu não tive a oportunidade de ler o estudo, não sei se acompanhei esse processo ou não, mas era uma questão, porque pode ficar aqui uma ideia de uma mensagem um pouco errada do ponto de vista da questão do empreendedorismo. Não vou alongar mais. Obrigado. Talvez mais uma. Vamos avançar com as respostas. Quer dizer, professor? Bom, várias coisas para abordar. Começando pelo fim, pela pergunta do Carlos Carreiro. Estamos a olhar essencialmente para empresas novas e olhando para o que acontece aos trabalhadores dessas empresas novas e às empresas novas, anos depois do início, verificamos essencialmente, se olharmos não só para os dados aqui, mas para os estudos de sobrevivência e de tenure de trabalhadores, fundamentalmente sabemos que há trabalhadores que ficam melhor ou ficam pior, dependendo de características pessoais. Há um processo de aprendizagem da produtividade, da aprendizagem mútua entre trabalhador e empresa, e, em alguns casos, esses trabalhadores evoluem e ganham mais. Sabemos que há características específicas, eu diria que têm mais a ver com a combinação entre o empreendedor e o trabalhador do que propriamente só com as características individuais, que nos dizem algo sobre a probabilidade do trabalhador ter sucesso ou não. Também sabemos que uma percentagem muito significativa das empresas novas ou desaparece rapidamente ou não cresce e continua sempre a pagar salários baixos ao longo da vida toda. Portanto, há aqui dois elementos diferentes. A grande questão, à qual eu também não sei responder, é uma questão, parece-me mais de fundo, que é se o que temos aqui é um processo em que a renovação do tecido industrial está a levar a uma desvalorização real dos salários, ou seja, se de facto, enfim, aquele discurso que existiu no passado, em particular do governo anterior, em que tínhamos que empobrecer para ser mais competitivos, se está a verificar naturalmente, ou seja, se de facto as empresas novas e os novos trabalhadores vão sempre ganhar menos, ou se isto é meramente temporário. E se de facto as empresas que têm sucesso vão depois pagar mais. Eu inclino mais para esta segunda hipótese. A questão é prever quais são as empresas que vão ter sucesso e pagar mais, depende muito da sua nascença, da sua origem e da tal dicotomia entre necessidade e oportunidade. Enquanto houver muitas empresas criadas por necessidade, temos um efeito positivo sobre
da redução da desigualdade, como o João Sergeira mencionou, porque de facto a alternativa era estarem no desemprego, mas estas empresas, se empregarem alguém, vão sempre pagar pouco. E, portanto, haverá sempre uma contribuição destas empresas, sobretudo para o fundo da distribuição salarial. Agora, eu penso que há uma grande percentagem, ou uma percentagem que eu espero que seja crescente, das empresas que são criadas, que à medida que evolui, cresce e sobrevive, os salários se aproximem da média das empresas já existentes. Um segundo aspecto, que foi mencionado, que tem a ver com a tal compressão entre os salários da mediana e os salários de fundo, e a questão do salário mínimo que foi mencionado. Em parte, é possível que o salário mínimo tenha a ver com isso, mas eu penso que é sobretudo um produto de assimetrias de capital humano. Os níveis mais baixos da distribuição são níveis em que o capital humano, a experiência, a educação são relativamente mais baixos e o salário que é pago é de facto muito baixo. Recordo-me aqui um pouco de um artigo do Luís Aguiar Conraria, do vosso colega para o Observador, em que ele mencionava que a maior parte dos políticos e dos comentadores, quando falam de classe média, estão a falar da classe média das pessoas que eles conhecem. Ou seja, que ganham 3 ou 4 mil euros como eles. A classe média ganha 800. E, portanto, a atenção das políticas à classe média não passa por olhar para as pessoas que estão à nossa volta em Lisboa, ou no centro de Lisboa, no centro do Porto. Porque essas, se não ganhassem mais, também não conseguiam pagar a habitação no centro de Lisboa, ou à volta de Lisboa, ou à volta do Porto. Um terceiro elemento que foi mencionado já agora, que tem a ver com o efeito do empreendedorismo da desigualdade nos Estados Unidos, por oposição à Europa, tem a ver com a discussão mais da relação entre o empreendedorismo e a riqueza, e não tanto o rendimento. Ou seja, por um lado, o empreendedorismo é uma fonte de progressão na distribuição de rendimento para quem é pobre ou de classe média e cria uma empresa, mas nós também sabemos que para criar uma empresa é preciso ter financiamento e há restrições de financiamento para quem quer criar uma empresa com ambições. E, portanto, a tendência, e o que a teoria económica nos diz, ou os trabalhos que existem nessa área, nos dizem é que, por causa dessas restrições, a tendência é para uma quantidade de empresários que criam empresas grandes virem desproporcionadamente de famílias ricas. Portanto, é o fenómeno de Trump, se quiser. Eu só tinha $1 milhão para criar a empresa, que foi o que meu pai me deu. É por oposição ao fenómeno Steve Jobs ou ao fenómeno Bill Gates, que eram de classe, sobretudo Steve Jobs, de classe média-baixa. Essa é a principal discussão que se tem sobre o empreendedorismo, que não está resolvida, em grande parte por falta de dados. A questão que nós olhamos aqui é uma questão separada, é a questão dos salários, e, portanto, não devemos, de facto, confundir as duas, porque são coisas diferentes. Vou só voltar ao seu primeiro elemento, que eu achei interessante no estudo, o que mencionou, que é o fenómeno da causalidade inversa. E o professor está a explicar agora que é difícil prevermos, ainda não temos a capacidade de analisar quais é que vão ser as empresas novas, criadas por necessidade e não oportunidade, que vão sobreviver no tempo e que vão poder aumentar os salários a todos os níveis e diminuir o diferencial. Portanto, o que sabemos agora, e que na minha leitura das conclusões de tudo, é que neste momento há essa causalidade inversa, e porque, por causa dos eventos dos últimos anos e a necessidade. A minha pergunta, número 1, se confirma isso, e número 2, que é como é que podemos agir em relação a isso? Como é que, como planeamento estratégico económico, conseguimos acelerar isso ou afinar para que esse ciclo seja quebrado? Acho que é um bocadinho complicado, quer dizer, nunca é
e o estudo da manhã foi sobretudo sobre isso, é muito difícil perceber de onde é que vêm as empresas que vão ter sucesso. É fácil prever alguns aspectos fundamentais, alta tecnologia, fundadores ou empreendedores mais educados, com ensino superior, maior acesso a financiamento e assim por diante. Há de haver sempre uma proporção significativa de empreendedorismo de necessidade de pequenas empresas e isso não deve desaparecer, tem uma importância social e económica importante. O que penso que provavelmente precisamos mais, quer em termos de progressão de mobilidade por parte dos empreendedores, quer sobretudo para a redução da desigualdade salarial, é que as empresas que são criadas por oportunidade tenham mais oportunidades de crescimento, tenham capacidade de crescer mais depressa, de se internacionalizar e assim por diante. Eu não penso que seja possível inverter, em termos de política económica, a proporção entre necessidade e oportunidade. Se calhar temos poucas empresas de oportunidade e as nossas empresas de oportunidade não estão a crescer tão depressa como poderiam. Aí talvez haja algum papel de política, mas eu não tenho ambições de ser Ministro da Economia. E só para responder, eu peço desculpa, não retive o seu nome. Porque é que temos então esta proximidade entre os salários medianos e os mínimos, não é? Bom, por um lado é certo que nos últimos anos houve um crescimento de salário mínimo bastante acima da média da economia. Mas também podemos perguntar porque é que os salários medianos não crescem já há vários anos. E aqui, para além das questões de conjuntura, eu acho que nós temos, pegando um pouco no que disse o Rui, aqui uma conjunção de duas ondas. Portanto, nós temos nos salários, a pergunta que podemos fazer é quem ganha 800 euros em Portugal? E, portanto, temos uma geração mais velha com pouca escolaridade, como falou há pouco. Pessoas que têm o 9º ano, têm o 6º ano, alguma experiência profissional e, portanto, estão naquele patamar dos salários medianos. E depois temos toda esta massa de jovens licenciados dos últimos 5, 6 anos, que coincidiu também com a expansão do ensino superior uma década atrás, e que entram no mercado de trabalho numa fase em que o mercado de trabalho está a contrair. E, portanto, eles entraram no mercado de trabalho portanto, deprimido e, como tal, entraram com salários baixos. E, portanto, podemos ter duas gerações diferentes, com níveis de escolaridade diferentes, em que estão no mesmo patamar salarial. Agora, mais uma vez, era interessante agora ver daqui a uns anos se vamos ter linhas mais inclinadas para aqueles que entraram com formação superior e se os outros que se mantiveram a mesma linha. Portanto, esse era um ponto importante. E, mais uma vez, para esses que ficaram mais velhos, que ficam naquele patamar, eu acho que aqui a parte institucional, que não tem sido muito estudada na economia portuguesa, tanto o papel dos sindicatos, a regulamentação coletiva e por aí fora, que acabava por ter alguma função de fixar estes salários a um determinado nível, à medida que tem vindo a perder força, digamos, os salários não podem descer por lei, mas provavelmente sem esse impulso institucional também não sobem. Portanto, era esta a resposta que eu tinha. Uma pergunta para todos no painel, um bocadinho em seguimento da pergunta da doutora Sergeira. Interessou-me também a análise espacial, no sentido de com interesse, eu provavelmente já observei, mas nunca tinha formulado dessa maneira, que é as grandes cidades, especialmente Lisboa, têm um diferencial muito grande e que eventualmente está a fomentar a subida de preços e daí dificuldade da classe média em subsistir nas cidades. Onde é que isto vai dar? Vamos ter a classe média sair das grandes cidades? É difícil prever o que é que vai suceder. Se olharmos para cidades que já passaram por aquilo que Lisboa está a passar agora, como por exemplo Londres, a resposta é afirmativa. A classe média desaparece. Eu fiz doutoramento em Londres há 20 anos. Londres de hoje não tem nada a ver com Londres onde eu vivi e estudei. A assimetria de rendimentos entre a classe topo e a classe working class, como eles chamam, é muito maior agora.
Mas nós estamos muito longe de chegar a essa situação. E Londres tem um problema que nós podemos não ter, que é o problema da oferta de habitação. Londres não tem mais habitação para oferecer. Houve restrições à construção e praticamente tudo o que se constrói é high-end, é habitação de luxo. Lisboa tem, como já foi mencionado, e Porto também, um estoque de habitação que não está no mercado. A questão aqui é como é que se encontram soluções para permitir, sobretudo aos recém-licenciados, aos jovens, sair de casa dos pais e estabelecerem-se a uma distância do mercado de trabalho central, a uma distância das zonas de crescimento industrial e serviços, que permitam continuar a haver um equilíbrio e uma coesão social que desapareceu em Londres. Um outro aspecto que achei interessante no estudo é o aspecto setorial, especialmente do setor financeiro, ao qual eu estou muito associado, porque eu sempre cobri o setor financeiro, que é que, nos últimos anos, segundo o estudo, é o setor no qual aumentou mais a desigualdade salarial. Isto foi, de facto, que fatores é que envolveram isso e é uma tendência que vai se prolongar? É difícil dizer, a desigualdade existe no setor financeiro, mas o salário médio no setor financeiro é consideravelmente superior a praticamente todos os outros setores. Portanto, não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas o setor financeiro, na sequência da desregulamentação dos anos 80, 90, cresceu imenso. E, portanto, uma grande parcela das contratações foram salários muito elevados, e uma parcela também a salários muito baixos. Portanto, houve uma polarização maior do que existia quando os bancos eram todos públicos e os salários eram muito mais comprimidos em termos de escala. Não me parece que a desigualdade se vá agravar significativamente, mas também não sei se vai diminuir. É muito difícil responder. Não sei se o João terá... Acho que o setor financeiro é aquele que nós podemos visualizar a questão da ligação entre as competências e a transformação tecnológica. Isto é, hoje a agência bancária tem menos caixas, não é? Portanto, há um conjunto de processos que foram automatizados. Mas as pessoas estão lá, portanto, só que estão a fazer tarefas diferentes. Estão em contacto com clientes, estão um papel mais comercial, mais interrelação, e depois há toda a componente analítica que não está ali no front office, mas também existe. E, portanto, provavelmente o que houve também foi uma mudança do tipo de competências e já está na base também desse crescimento da desigualdade. Não sei se... Sim, provavelmente sim. A automação de algumas tarefas vem substituir alguns postos de trabalho, mas claramente essas pessoas foram, não só no setor financeiro, mesmo na indústria, elas são aproveitadas, são utilizadas, são alocadas a outras funções, fazer coisas que não se fazia até ali, nas indústrias, nas empresas, portanto, para um trabalho até às vezes mais interessante, provavelmente a ganhar o mesmo, portanto, até nem haverá aqui nenhum impacto na desigualdade salarial por causa disso, há apenas uma realocação das pessoas dentro das empresas e das instituições. Muito obrigado, professor Rui Batista e os membros do painel. Chegamos ao fim deste painel. Daqui a 15 minutos temos um segundo painel da tarde. Não é um coffee break, é só uma breve transição. Espero vê-los aqui daqui a um quarto de hora. Muito obrigado.